Boa tarde, boa tarde para quem está nos ouvindo, ou bom dia ou boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Quem Faz. Eu sou a professora Érica Leal, Maxel, Renato. Hoje o nosso pró-reitor de extensão, Ludovico. Muito obrigada, Ludovico, por estar aqui conosco. Rapidamente, quem vai falar do podcast é você, Maxel. Fala aí, Maxel. O podcast, quem faz é uma atividade de extensão, né, do nosso curso de economia, onde o nosso objetivo é explorar e discutir questões econômicas e sociais relevantes para a cidade de Cariacica. Okay. Tá? Além também de engajar o público local, né? O podcast também visa alcançar interessados e outras regiões. Isso para nossa temporada, né, Maxel? Isso, porque o podcast exatamente. ele conversa muito mais que Cariacica. Todo mundo que vem aqui, Ludovico, falar sobre a economia do mar, não sei o que, senta aqui e fala um pouquinho com a gente sobre, né, os temas que vierem. Essa temporada deles é Cariacica. Renato, apresente o nosso entrevistado. Nosso entrevistado é o Ludovico. Ele possui a graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Depois ele se graduou com licenciatura plena em Eletricidade Eletrônica pelo Centro Federal de Educação em Minas Gerais. Ele fez um mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de novo. E agora um doutorado, o mais recente, né, pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. E agora ele foi diretor-geral e agora ele é pró-reitor de extensão do IFES. Ok, isso mesmo. Muito obrigada, Ludovico, Renato. Então, para a gente começar, Ludovico, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho melhor para a gente sobre, né, como você gostaria de ser lembrado nesse momento aqui no nosso episódio e qual a sua relação com a cidade de Cariacica. Tá. Eu agradeço muito, Érica, a oportunidade de vir conversar com vocês aqui, né? Eu tenho um caso de amor com essa instituição, o IFES, e um caso de amor também com Cariacica. Eu me mudei para cá quando, na realidade, os meus pais se casaram em Aimorés, né, no ano de 59, e quando nos mudamos para o Morro da Companhia, ficamos lá cerca de 1 ano e meio, depois nos mudamos para Alto Laje, e aqui começou a minha história com Cariacica. Eu tenho uma relação de gratidão muito grande de história, de história escrita, de história vivenciada com o município de Cariacica, muito grande. Eu vivi aqui desde o meu primeiro ano e meio até 2016. Né? Então temos uma história para escrever aqui, uma história escrita, uma história vivenciada, uma história registrada. Aqui no município de Cariacica, eu tive as minhas primeiras, meus primeiros contatos com a sociedade, aqui aprendi desenhar as minhas primeiras letras, as minhas primeiras contas, as minhas tabuadas, como eram antigamente, né? E também eu comecei a me conectar com o mundo através da história e da geografia. Foi aqui que começamos, né? Eu tive aqui as minhas primeiras amizades, algumas delas que que duram até hoje, né, tornando-se reuniões até mesmo de família, né? Então é uma história muito bonita, na minha opinião. Então eu tenho uma grande gratidão por esse lugar. Morei aqui em Alto Laje, que antigamente se chamava Alto Formoso, não era Alto Laje, e aqui no município de Cariacica nós tivemos assim muito boas construções, tive muito bons aprendizados, muito bons ensinamentos. Eu me lembro aqui que, olha, eu fiz todo o meu ensino fundamental aqui. Depois eu fiz o meu ensino médio já lá em Vitória, então esse não vem ao caso aqui. Algumas coisas que me marcaram profundamente aqui são histórias, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a gente se junta, o que une as pessoas são as histórias que elas vivenciam, as histórias que elas escrevem, né? Eu tenho algumas histórias aqui que me marcaram profundamente. Algumas coisas que me vêm à memória aqui agora, eu me lembro que aqui em Cariacica, nós tínhamos aqui
esse local onde nós hoje estamos reunidos aqui, a Zebulândia, que era um parque agropecuário, né, de exposição, e nós esperávamos avidamente para que todo ano chegasse logo, né, o tempo adiantasse, nós pudéssemos vir para cá, nos socializarmos, conhecer. Eu conheci animais, bichos, coisas biológicas aqui que eu não imaginava que acontecia, que existissem, né? Foi assim uma experiência extraordinária, né? Para além disso, eu me lembro também que me marcou muito, ali onde hoje é o estádio Kleber Andrade, nós tínhamos uma área muito grande onde o pessoal jogava bola ali. E nós tínhamos um time de futebol lá em Alto Lage chamado Bahia. E a gente ia jogar com o time lá, né? Eu não sabia jogar direito, então eles me deixavam lá na torcida, então para carregar a bola. Mas também a gente jogava bolas lá separadamente, peladas. E de vez em quando surgiam algumas confusões, né? Essas confusões ajudaram a moldar um pouco mais o nosso caráter e nos deixar com o couro um pouco mais duro, nos preparando para as adversidades que tem no mundo hoje, né? Para ali também, eu me lembro do primeiro jogo de futebol que eu assisti, Érica, foi ali no estádio Engenheiro Araripe, que era um estádio construído, financiado, o time era financiado também e pago pela Companhia Vale do Rio Doce, era Desportiva Ferroviária. Ali eu assisti meu primeiro jogo de futebol, Maxwell. Esse jogo deu 0-0, que foi uma frustração enorme. Não viu gol? Não houve. Desportivo e Caxias, nunca me esqueci disso, né? Também eu me lembro que Alto Lage, a igreja, eu tive muita formação importante que me ajudou muito com relação a minha ideia de cultivar valores, né? Lá eu tive também a minha primeira namorada, só que eu não combinei com ela, e tive a minha primeira decepção também. Mas de sorte, o padre e o pastor me deram muito boas referências que hoje eu tenho até hoje com a minha vida, né? Bom, acredito que já é suficiente para falar um pouco disso aqui, né? Mas é uma história de gratidão, né? Há tempos atrás, eu me lembro que Cariacica não ficou muito bem cuidada, ou melhor, como ela não merecia. E por conta disso, ela ficou um pouco esquecida, colocada de lado, né? O que refletia muito no comportamento, no semblante até das pessoas que moravam aqui, Marcos. Eles eram um pouco assim, envergonhados de falar que moravam aqui. Verdade. Depois nós tivemos sorte, tivemos uma sequência de bons administradores que mudaram essa forma da gente se entender, da gente se colocar, de nós nos apresentarmos, né? E hoje Cariacica é um lugar bom para você morar, né? Eu, como disse, morei em Alto Lage durante 56 anos, né? É um lugar muito bom, muito tranquilo, um ambiente familiar, enfim, de boas experiências e boas vivências, né? Então, eu tenho essa ligação muito histórica com esse município de Cariacica, né? Que aqui eu me formei. Então, a maioria da minha história de vida está registrada aqui, pela qual eu tenho muita gratidão. Ludovico, você já adiantou bastante coisa aí, falando, inclusive, que a Vale financiava, né, a Desportiva Ferroviária. Tudo. A Vale é uma empresa importante aqui para Cariacica, a gente não tem dúvida disso, né? Inclusive o nosso campus, né, ele surgiu aí também muito alinhado aos objetivos da Vale. Somos vizinhos aqui da Idrimec, da estrada da Vale, né, a gente passa aqui. E a gente precisa, falo muito que enquanto curso economia nessa cidade, a gente não pode estar aqui, formar os alunos aqui, sem registrar a história dessa cidade. Então, assim, eu sinto muita escassez de estudos, de registros sobre a nossa cidade de Cariacica. E os próximos anos da minha vida, enquanto estiver aqui nesse curso, eu gostaria, junto com os alunos, de dedicar com os alunos a estudar, né? Sempre aqueles que são mais afetos à cidade, estudar um pouco mais a nossa cidade. O que a gente poderia deixar registrado, assim, da relação da Vale com o desenvolvimento de Cariacica? A Companhia Vale do Rio Doce, ela foi criada por um decreto de Getúlio Vargas, se não me falha a memória, em 1942. Lá, essa nova entidade pública, Companhia Vale do Rio Doce, ela surgiu pela integração
se não me falha a memória, da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia com a Companhia de Itabira Mineração, que herdou a Estrada de Ferro Vitória Minas, que foi inicializada em 1904. Essa é a história que eu me lembro. E por conta disso, eles fizeram um planejamento para poder escalar a exportação de minério de carvão, que viria aqui através do estado do Espírito Santo. Então, em 1942, 1943, veio uma equipe aqui para Vitória, no Espírito Santo, e eles localizaram um local muito adequado, ali na região de Porto Velho, que fica ali abaixo do Morro da Companhia. Sabe onde é o Morro da Companhia? Onde fica o CEPID, né? Pois é, abaixo do Morro da Companhia, aquela região toda é Jardim América. Mas do asfalto para cá, até a maré, vamos dizer assim, até o mar, o pessoal chama aqui de Porto Velho. Então eles vieram para ali e tinham que implantar uma logística para que eles pudessem cuidar do negócio Vale. Então ali eles inicialmente implantaram ali em Itacibá, um pouco mais adiante, a oficina de vagões. Posteriormente implantaram ali em Itacibá mesmo, um pouco mais ali do lado de Itaquari, a oficina de carros, carros de passageiros. E durante um certo tempo, se não me falha a memória, eles fizeram alguma coisa também de manutenção de locomotivas, muito pouco, mas fizeram. Então, eles vieram para cá nessa época, e por conta desse movimento que a Vale fez, no sentido de se estabelecer nessa região como uma empresa que realmente estaria cuidando da escalada do transporte de carga, no sentido de aumentar a sua capacidade de transporte, e com isso aumentar a sua produção, etc. Eles criaram ali, num lugar chamado hoje Morro da Companhia, em Itaquari, que não é um bairro, é um morro, né, em Itaquari, uma condição de logística para que ali ficassem alguns dos escritórios, né? Tinha até casas dos engenheiros, como eles falavam na época, né? E nesse local eles poderiam estar conduzindo melhor a administração dos interesses da empresa, né? Lembro-me também que nessa época muitos dos empregados da Vale que moravam ao longo do trecho em estações como Aimorés, Itueta, Esplendor, Governador Valadares, entre outros, eles começaram a migrar para cá em razão de que estaria sendo fundeada aqui uma base da Companhia Vale do Rio Doce. Desses, meu pai veio junto, meu pai veio de Aimorés, ele e mamãe vieram para cá. E aqui estabeleceram, né, a sua família e etc. e tal. Por conta de todo esse movimento, né, a economia começou a girar. Né? Precisava-se de oferecer vários serviços, funcionalidades logísticas, e as oportunidades foram surgindo e as pessoas, os empreendedores foram aproveitando, e com isso deu um movimento de crescimento na economia. Né? Então, alguns bairros foram surgindo, outros foram sendo estruturados, outros reestruturados, como por exemplo em Sotema, né? Onde nós temos lá uma parte da economia da oficina de vagões. Aí nós temos o morro do lado dele, que é esse morro que fica em frente aqui. Aqui fica Expedito, aqui fica o Alto Boa Vista, tem Itanguá, Itacibá, onde o nosso campus está localizado, né? E outros mais que foram surgindo depois. Então, a chegada da Vale, ela teve uma importância muito grande no sentido de fomentar a economia aqui, e por conta disso as pessoas foram chegando, se agregando e precisavam morar em algum lugar, né? Então alguns bairros foram surgindo e sendo reestruturados dessa maneira. Tá? Inclusive bairro Operário, né? Bairro Operário, sim, exatamente, bairro Operário. Inclusive Alto Laje também. Né? Então essa turma, me permita falar assim, que morou aqui em Sotema, em Itaquari, em Bairro Expedito, Bairro Alto Boa Vista, Alto Laje, eram muitos deles oriundos da época em que os ferroviários vieram para cá, né? E continuam até hoje. Né? Tem histórias que o pessoal, Érica, ali em Alto Laje, não vende a casa, eles são velhinhos, mas não largam o lugar.
Né? Criaram raízes mesmo, na identidade com a localização. Exatamente. Né? Com o local, escreveram histórias ali, não é? Isso. Ludovico, a gente falou agora da Vale, né, que também é super importante, não só para Cariacica, mas também para o Espírito Santo como um todo. Eu gostaria de agora a gente fazer uma volta, assim, e falar um pouquinho agora da questão das mudanças que ocorreram no Espírito Santo, né, nos últimos, vamos botar aí 50 anos, impactos aqui sobre Cariacica, né? Foi a conformação dos bairros. Você residiu aqui? Residi aqui, né, durante 56 anos aqui. Então, como que você viu, né, viveu e viu as transformações na região decorrentes aí das mudanças no Espírito Santo nessa configuração territorial de Cariacica? Bom, Cariacica hoje, ele ainda continua sendo um bairro com uma característica muito própria de bairro dormitório, né? Então as pessoas, às vezes, trabalhavam aqui, que era um caso muito particular como o da Vale, mas depois que a Vale começou a mudar o seu foco de operações para Tubarão, começaram a construir Tubarão em 61, 66, já estavam inaugurando, toda a parte operacional foi migrada para lá, né? Mas durante o tempo que isso ficou por aqui, muitas pessoas se estabeleceram aqui, né? Criaram famílias, patrimônios e tal. E com a mudança para lá, isso aqui se tornou uma espécie, o nosso município se tornou uma espécie de bairro dormitório, que perdura até hoje com muitas dessas características. Outras empresas que chegaram, né, deram suas contribuições, criaram seus negócios. Tínhamos a Ferro e Aço antigamente, que era da Belgo Mineira, hoje está com a ArcelorMittal, né? Nós tínhamos a necessidade de criar funcionalidades logísticas para que elas pudessem operar. E por conta disso, acabou fazendo a movimentação, a agregação de pessoas, de serviços, que foram se espraiando e com isso motivando a criação de outros bairros, a criação de outros negócios, né? E Cariacica foi muito, embora ela já existisse desde antigamente, quando era... O primeiro nome dela, se não me falha a memória, era Freguesia de São João Batista de Cariacica. Depois houve um problema entre Itacibá e Itanguá, mas isso são histórias, é para um outro podcast. E por conta disso, né, os movimentos foram acontecendo, né, outras aglomerações foram surgindo, outros bairros, outras comunidades, né, e hoje, por conta disso, né, de outros movimentos, Cariacica tem o destaque que ela tem hoje, né? Agora a pergunta sem dúvida, o IFES é uma instituição importante para a formação de recursos humanos de qualidade no município de forma gratuita. Deixe registrado para nós os principais pontos que você considera relevante na formação do IFES Campus Cariacica. Você quer dizer assim, na formação, na constituição dele? Na Constituição. Tá. Então nós temos um pouco de história aqui. Isso, é isso que a gente quer no Rio. Eu gosto muito de histórias, tá? Porque eu costumo sempre dizer nas minhas falas que o que mantém as pessoas unidas, Érica, são as histórias que elas escrevem, que elas vivenciam. E isso registra a identidade delas, não é isso? Bem, o nosso campus aqui, vamos voltar aqui para 2005. Em 2005, o governo federal, à época, ele criou um programa, uma política de expansão da rede federal de ensino profissional ainda, rede federal de ensino profissional no Brasil, onde, na primeira fase, eles tinham, entre outras ações, autorizar a criação de 33 novas unidades dentro dos vários Cefetes no Brasil para começar a fazer o primeiro movimento de expansão. Outras fases vieram depois. Então, em 2005 se deu isso. No final dessas 33, 2 unidades foram direcionadas para o Espírito Santo. Uma ficou em São Mateus e uma ficou aqui em Cariacica. A de Cariacica, a gente precisa registrar
que teve um movimento muito valoroso dos dirigentes da época, né? Nós tínhamos aqui o prefeito da época, que era o Helder Salomão, nós tínhamos aqui o governador da época, que era o Paulo Artung, e também o diretor-geral do Cefetes, à época, o professor Jadir Pella, que hoje também é o nosso reitor. Então, eu poderia dizer, né, que eles foram um dos grandes culpados por hoje a Cariacica ter também uma unidade que foi oriunda lá na época da primeira fase de expansão da educação profissional. Então, foi assim que aconteceu. E na época, o professor Jadir, nós tínhamos uma prática, Érica, de chamar não vou dizer o mundo empresarial, mas o mundo do trabalho, para que nós pudéssemos conversar com eles, no chamado Café com Empresários, né? Então, fazíamos um café, a gente apresentava para eles quais os cursos que a gente estava fazendo, o que a gente poderia fazer a mais, e eles, por conta disso, estabeleciam um diálogo com a gente, e muitas formações eram estabelecidas, eram feitas parcerias a partir dessas reuniões. E numa dessas reuniões, eu me lembro que o professor Jadir começou a falar, né, e tinha uma representante da Vale, a senhora Alba Valéria, do RH, que ficou assim muito interessada e fez a seguinte provocação: o professor Jadir, pelo que o senhor está falando aqui, desde que eu tenha uma motivação muito bem declarada, muito bem instituída, numa demanda muito bem documentada, é possível que vocês, que o Cefet crie um curso para atender essa minha demanda? Ele falou, é verdade, pode sim. Ela precisa ser feita, formalizada, e ela precisa ser qualificada pelo Cefetes para que a gente possa fazer um projeto e atender. Aquilo ficou na cabeça dela, falou, eu vou fazer isso. Resultado, ao final do ano de 2005, as conversas começaram a surgir, começaram a ocorrer, e surgiu a possibilidade de fazermos um curso em ferrovias, curso técnico em ferrovias. Com isso, houve a motivação muito grande, um movimento muito grande da Vale. E no final de 2005, exatamente, no final de 2005, nós fizemos uma reunião lá na Vale, em Tubarão, onde lá eles se encontraram conosco e fizeram um compromisso de fazer uma doação de 6 milhões de reais para que esse curso pudesse ser estruturado e ofertado. Maravilha. Então, nessa ocasião, esteve lá, obviamente, o nosso diretor-geral na época, o professor Jadir, esteve lá o prefeito daqui, que era o Helder Salomão, o governador. Enfim, foi uma ocasião muito feia, foi uma celebração, né? Porque isso, na minha opinião, dava um diferencial ao município de Cariacica. Veja bem, primeiro curso, a possibilidade, o primeiro curso de ferrovias, não existia isso no Brasil, e gratuito ainda, né? Foi uma ocasião excepcional. Outros vieram depois, né? Mas voltando aqui à primeira parte. Então, a partir daí, com a chegada desse recurso, aí nós começamos a nos reunir com o pessoal da Vale, porque a primeira versão do curso ele foi construído em parceria do pessoal da Vale, que cedeu-nos lá seu acervo técnico, disponibilizou para a gente formação para professores, microestágios, entre outras, né, documentação técnica. Juntamente conosco, nós elaboramos um PPC na área de técnico ferroviário. E a partir daí, nós, no início de 2006, eu ainda era diretor lá da unidade sede do Cefetes. O professor Jadir me fez um desafio e deu uma missão. Falou, olha, eu preciso que você vá para Cariacica e reúna condições para implantar, junto com a equipe, é lógico, a unidade descentralizada de Cariacica. Então ele me designou para cá e começou o trabalho a acontecer. No final, geramos um PPC e no dia 21 de agosto de 2006, nós instalamos a inauguração das atividades do campus, da unidade descentralizada de Cariacica, concurso técnico de ferrovias. Então começou assim, mais ou menos desse jeito. E depois ela foi crescendo, né? Depois vieram curso de portos também, foi o primeiro do Brasil, né? E logo depois veio o curso de
deu curso de pós, aí veio administração, aí veio engenharia de produção, porque na época nós pensávamos o seguinte, falou, olha, a gente precisa fazer entregas diferenciadas para a população, né? Não apenas, não que isso não seja importante, né? Cursos técnicos, mas a gente precisa passar a outro patamar de entregas, né? Então surgiu o curso de engenharia de produção. Que engenharia de produção faz o quê? Ela melhora métodos e processos. Essa é a ideia de engenharia de produção, que é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Depois outros cursos vieram, né? Veio o curso de administração, logística, né? E hoje nosso curso de economia, física, que surgiu também em razão de uma legislação, falou, vocês precisam também fazer licenciatura. Então, nós escolhemos física por quê? Porque era o curso que mais precisava professor de física. Então, em razão disso, foi escolhido física, né? E hoje nós temos aqui economia, né, voltado um pouco mais para o viés de DRS, não é isso? Desenvolvimento regional. Pois é. Então, é um campus que está escrevendo suas histórias, né? Sim. E tem aí as suas contribuições para a sociedade. E aproveitando, né, esse gancho, eu também queria complementar essa primeira pergunta referente ao campus de Cariacica. A gente tem uma visão que ele ainda é muito tímido na representação dos conselhos e secretarias, né, importantes na cidade. Eu queria saber de você, na sua visão, o que pode ser feito para ampliar a participação do campus nos centros de decisão sobre desenvolvimento. Olha, eu acho que uma coisa muito importante, hoje ninguém faz nada sozinho. Então, nós nos associarmos, nós colaborarmos, é fundamental para que todos saiam ganhando, né? Então, eu acredito que nós precisamos nos movimentarmos mais em nos relacionarmos institucionalmente com os setores privados e setores públicos. É muito importante isso. Então, a gente precisa, entendo eu, sairmos um pouco mais dos muros da instituição e procurarmos nos associarmos, principalmente relacionar com essas instituições que são externas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Chamá-los para participar do nosso processo de decisão. Tá? Isso ajuda demais a gente não tem que ter medo disso, ao contrário, né? Chamando eles para cá, nós também precisamos nos oferecer como possíveis aliados, possíveis parceiros, colaboradores, em processo de decisão deles. Eles nos ouvindo, eu acredito que vai melhorar. E nós ouvindo eles, com certeza os nossos serão muito melhores. Então, acredito que esse processo de aproximação é muito importante. A gente tem que sair daqui e procurá-los, né? E isso, meu amigo, leva tempo. Tem chá de tempo aí. A gente não consegue resolver isso numa conversa, num chá, num café. Você tem que insistir. Porque confiança você constrói com o tempo. Não é isso? E você estabelecendo confiança, meu amigo, as coisas começam a resolver, as parcerias começam a acontecer e ao final todos ganham, né? Afinal de contas, né? Eu costumo dizer que nós aqui do Instituto Federal, como servidores públicos, nós somos agentes da vontade do Estado. E tudo que a gente fizer tem que concorrer para que a prestação de serviços do público para a população seja a melhor possível. E repito mais uma vez, sozinho ninguém faz nada. Tem que fazer junto, não é isso? Isso. Obrigada, Ludovico. E aí, estamos terminando, Renato? Temos mais perguntas para o Ludovico? Como é que estamos aí? Fala pra gente. Bem, em relação ao futuro, agora, né? Que a gente já falou do passado, do presente. Como que o senhor acha que vai estar Cariacica daqui a 15 anos? Daqui a 15 anos vai estar completando 150 anos, né? Isso é importante, essa pergunta, Ludovico, que a gente colocou, né? Porque também, deixa eu dar uma contextualizada. No final do ano passado, não, né? No início, mais ou menos, desse ano, a gente já tinha essa discussão de estudar Cariacica, mas aí a gente ainda foi agraciado aqui no curso de economia com um aluno que é geógrafo da UFES. Olha, que legal. Geógrafo, e está fazendo dissertação de mestrado e está fazendo a graduação em economia com a gente, que é o Jonathan. E a dissertação dele é sobre Cariacica, ele está no laboratório com a gente. Então a gente falou, bom, já que a gente quer estudar Cariacica,
junte-se os geógrafos, juntas todos e alunos de economia e vai dar certo. E aí a gente, nessa discussão com o projeto do Jonathan, a gente, né, coordenado aqui pelo nosso laboratório, a gente passou a olhar o seguinte, a gente ainda não tinha ouvido as pessoas falar que Cariacica vai completar em 2040 150 anos. Olha. Então a gente já lançou o projeto Cariacica 150 anos. E em que consiste esse projeto? Nós temos hoje a primeira fase, que é estudar a Agenda 2010-2030. Ela foi construída lá no governo do Helder, já estamos recebendo pessoas aqui que estão, inclusive, dando entrevistas, aquelas pessoas que construíram a agenda. A gente teve aqui a secretária de governo do Helder, na época, que foi a Lauriette Canevo, economista, teve aqui, já fez um podcast. Hoje, daqui a pouco, a gente vai receber o professor Gutenberg e a professora Aurélia, que é uma estatística, outra era a demógrafa. Professor Gutenberg Brasil. Esse senhor foi meu professor no mestrado. Provavelmente, muito. Então. Ele me ensinou, pelo menos tentou, né? Ele lidava com uma disciplina extremamente, para mim, meio espinhosa, chamada Processos Estocásticos. Isso. Uma pessoa muito legal, professor muito bacana. Ele foi meu professor no mestrado também. Trabalhou os processos estocásticos com a gente no mestrado em economia também. Então, o professor Gutenberg e a professora Aurélia, que é a nossa maior demógrafa hoje do Espírito Santo, e uma das referências no Brasil, inclusive, vão estar aqui daqui a pouco gravando pra gente sobre a questão das escritas e das percepções deles lá atrás, quando eles ficaram responsáveis pela parte de demografia e pela parte estatística do plano. E por aí tá vindo um monte de gente aqui. Aí a gente também gostaria de ouvir você, né, sobre a sua expectativa para os próximos, né, 15 anos da cidade. Né, olhando um pouquinho para trás, o que estava construído lá atrás em 2010, a gente agora em janeiro, eu vou sair um pouquinho antes das minhas férias, vou vir para cá a partir do dia 20 de janeiro, vou me trancar aqui para poder fazer um depara, né, pegar a agenda e colocar os projetos. Isso é o que está previsto, isso é o que foi realizado, isso é o que está previsto realizar. A gente quer organizar a agenda assim. Então a gente está nesse trabalho. E aí, para a gente ouvir Cariacica, ouvir as pessoas de Cariacica falando o que espera para os próximos 15 anos, para a gente é importante. É um exercício de um pouco de futurologia, né? Futurologia, né? Olha, Érica, eu acredito que o que a gente vai ter adiante dependerá muito de como nós encaremos, como nós vamos encarar os nossos desafios, primeira coisa. Mas, assim, de primeira, o que eu gostaria que acontecesse? Meu desejo, primeiro deles, que o Instituto Federal do Espírito Santo, com seus vários campos, e o nosso aqui, muito especialmente, ele continuaria com a sua relevância para com a sociedade. Né? Ele continuaria com essa relevância, se mantendo como uma espécie de vetor no processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado do Espírito Santo e do nosso querido município de Cariacica. Primeira coisa. Uma outra... Nós temos um empreendimento chamado Cidade da Inovação. O que eu imagino, o que eu gostaria que acontecesse? Que até lá, a nossa Cidade da Inovação, ela pudesse se consolidar como um grande ambiente promotor de inovação, e que ela evoluísse, que ela pudesse evoluir também como uma grande plataforma de difusão da inovação e do empreendedorismo para o desenvolvimento do ecossistema capixaba de inovação. Bom, o que mais eu gostaria que acontecesse? Que o nosso crescimento urbano e também a de infraestrutura, que ele pudesse estar bem planejado, que ele pudesse, como consequência, atender melhor os nossos munícipes, né? Com projetos mais inteligentes, nós pudéssemos diminuir o custo deles, né? Enfim, que nós tivéssemos uma boa condição de viver, né? Boa condição de vivência. Uma coisa muito importante também é que a nossa economia, né, que ela possa ser pujante e ela possa oferecer, né? Ela possa disponibilizar oportunidades
oportunidades para todos. Que a gente tenha movimentos grandes de inovação, empreendedorismo, onde muitas pequenas e médias empresas possam surgir e com isso, né, fazer gerar essa máquina com essas engrenagens, né, da economia, ela poder se tornar pujante, como já disse anteriormente. Que a educação, né, no nosso município, ela possa ser muito qualificada, muito inclusiva, muito diversa e acolhedora. E que a gente, bom, acredito que para o momento tá suficiente. É o que me vem para a mente aqui agora. Não tive tempo de pensar um pouco mais nisso. E lembrar, pessoal, que o nosso instituto, a coisa mais importante que ele traz, você sabe disso, professora Érica, ele traz oportunidades, ele cria oportunidades. Quando eu, em 1974, eu estudava no Eliezer Batista, ali onde é o Engenheiro Araripe. Eu vinha para casa de ônibus, às vezes não tinha dinheiro para vir, mas quando vinha, tinha dinheiro para voltar de ônibus, vinham alguns alunos lá de dentro que usavam um jaleco bonito, um jaleco de brim, azul bem escuro, e eles entravam no ônibus, a gente ficava olhando de lado assim, e os caras falavam, esses caras aí são os caras mais inteligentes que tem aqui, eles estudam uma escola maravilhosa, essa escola só entra lá quem é muito fera e tal. E eu ficava olhando assim, falando, puxa vida, que coisa. Eu lembro até hoje, era uma camisa branca, com golas, e a gola de banho, né? E aqui de cintura, azul, sanfonada, e aqui tinha uma engrenagem enorme, escrito o nome de um curso. Eletrotécnica, edificações, mecânica, estradas e agrimensura, os cursos que tinham na época. Era uma coisa, eu ficava olhando assim, será que isso vai dar para mim? Aí, né, pedia o 01 lá em cima, e ele, se for para mim, o senhor me ajuda aí e tal. É lógico que eu tinha que fazer minha parte também, né? Estudei muito e fiz a minha prova na época e ele me abençoou e eu consegui entrar. Quando eu entrei, Maxwell, eu falei, isso aqui é para mim. Eu não acredito, eu agradeci muito, obviamente, né? Mas eu fui lá atrás de uma oportunidade. Como a maioria dos nossos alunos vem aqui atrás de uma oportunidade. Eu me agarrei com a minha, porque eu tinha na época eu tinha a chance de não dar certo. Um lugar muito pobre, né? Família, enfim, mas tinha valores de família que eu recebi, né? A noção de valores, de responsabilidade, de compartilhar. E para além disso, era uma oportunidade. Eu me agarrei e acabou dando certo, né? E acabou dando certo. Por isso que eu falo sempre com os meus alunos, falo, olha pessoal, é uma oportunidade que vocês vêm buscar aqui. Agarrem-na, porque ela é sua. E o que você vai fazer com ela vai transformar a sua vida, depende das escolhas que você fizer. Não é isso? Então, pessoal, eu acho que para os desejos, né, que eu poderia manifestar aqui, são esses, tá? Porque eu estou me lembrando até agora, tá? Mas que, principalmente, que os nossos munícipes aqui, eles tenham uma boa condição de vida, tá? Que eles tenham qualidade de vida, que eles tenham possibilidade de se deslocar para onde eles quiserem aqui, e que a gente consiga começar a espalhar um pouco mais do adensamento populacional que nós temos em Cariacica. 96% da população, Marcos, ela está adensada na região urbana. Então precisamos espalhar um pouquinho. Assim, uma coisa muito importante que eu lembrei agora, que a sustentabilidade e a preservação ambiental, elas estejam consolidadas lá nessa época. Tá? Porque hoje a sustentabilidade, preservação ambiental e inovação trabalham sempre como pano de fundo em todas as ações que a gente pretende, que a gente tem feito e pretende fazer também. Tá? E no geral, né, a gente se divertir também, né? Fazer tudo isso com diversão, né? Porque senão não tem graça, né? Isso aí. Então tá ótimo, Ludovico. Mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou nas nossas perguntas? Eu queria agradecer muito a você, Érica, tá? Pelo carinho, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, tá? E toda vez que vocês precisarem, que vocês desejarem, me chamem, eu teria um enorme prazer aqui conversar com vocês, tá? E se você me permitir, né, já vou desejar aqui para os
ouvintes aqui, né, um Feliz Natal, que ele seja bem farto, não de comidas e bebidas, mas seja farto de alegrias, de convívio fraterno, né, e de muitos abraços e muitos risos frouxos, vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigado, viu, Érica? Muito obrigado, Max, o Renato, né? Muito obrigado, Renato, tá? Nós que agradecemos a sua presença, aqui. Foi uma conversa, assim, muito agradável. Muito obrigado. E que a gente sai daqui com aquele sentimento de dever cumprido e que conseguiu absorver experiências e histórias, né, como você mesmo disse, e dizer também que, como você já tinha falado, o nosso curso ele é muito com esse pensamento de oportunidade. Isso. É um curso voltado para pessoas que trabalham, né? Isso. Então a gente, querendo ou não, tem uma dificuldade um pouco maior de poder assimilar, né? Mas cada um fazendo sua parte, todo mundo sai ganhando no final das contas. No final depende só da gente, né? E agradecer também a nossa professora, né, que está sempre ali com a gente, pegando o nosso pé mesmo. Mas ela sabe por que ela faz isso. Porque amanhã vocês vão agradecer muito a ela. Exato, isso mesmo. A gente come os vegetais porque sabe que faz bem. Como é que é? Uma mãe que faz a gente comer os vegetais porque sabe que faz bem. Essa eu não conhecia. Posso usar? Ela tem licença poética? Não, né? Então eu vou usar. Obrigado. Muito obrigado, Érica. Obrigado. A joia, gente. Muito obrigada a todos. Então, bom almoço, né? Bom almoço para todos nós. Para todos nós. Obrigada.